Hoje nós estamos começando assunto novo, né? No módulo 1, e nós vamos continuar tratando dos fundamentos bíblicos, porque na verdade todo o módulo 1 ele trata a respeito dos fundamentos. Fundamentos esses, né? Que as Escrituras trazem para fundamentar a nossa fé, nos ajudar a entender determinadas coisas, num nível aí que vai do básico até o intermediário, eu diria. E a gente precisa conhecer esses fundamentos, tanto para a nossa vida cristã, como para nós podermos compartilhar com aquelas pessoas que Deus vai colocando no nosso caminho e que nós temos a missão aí de cumprir o ID, né? E de levar o Evangelho a todas elas. Então nós falamos já no módulo 1 desde o início sobre diversos assuntos e todos eles têm esse princípio, né? O primeiro ano inteiro da EFD ele está voltado aí para esses fundamentos bíblicos e também fundamentos da vida cristã, e o próximo assunto depois desse que é fundamentos da fé. Então a gente vai continuar falando sobre fundamentos, tomando aí, né, uma profundidade maior, cada vez maior dentro do assunto, e buscando na palavra de Deus aquilo que vai pautar a nossa caminhada com Ele e que vai também nos ajudar a crescer em entendimento, tanto sobre nós mesmos em relação a Deus, aquilo que Ele preparou, aquilo que Ele tem, em relação ao seu Filho, né, ao Senhor Jesus, e daquilo que o Senhor espera para nós. Então vamos lá. Começamos hoje então falando sobre fundamentos bíblicos, fazendo uma rápida introdução. Lembrando que o nosso encontro aqui, os nossos encontros são interativos, que você pode interromper e participar, né? Com as suas dúvidas, com aquilo que possa acrescentar também, porque a gente está aqui para aprender junto, amém? Então, quando a gente fala de fundamentos, e eu já dei uma prévia em alguns momentos, né, em encontros anteriores, quando a gente fala de fundamento, a gente sempre lembra de um alicerce aí, do fundamento, a fundação de uma casa, um edifício, ou mesmo de uma estrutura qualquer que vai ser construída, que vai ser edificada, e ela precisa ter um fundamento firme para depois não cair, né? Jesus ensina isso aí quando ele fala sobre os dois fundamentos, falando sobre aquele homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, e o outro imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Os dois são acometidos dos mesmos males, as mesmas coisas, só que aquele que tinha a sua casa sobre a rocha, num fundamento firme, né, rochoso, ele permaneceu, sua casa permaneceu. Então vamos lá, uma rápida introdução para a gente poder já pegar o assunto, para não perder muito tempo. Esse aqui é provavelmente o nosso primeiro encontro desse assunto, né, fundamentos bíblicos, de uma série aí de 3 a 4 encontros que a gente vai estar falando sobre os fundamentos bíblicos. Então vamos lá, por que devemos estudar, né, primeiramente, esses fundamentos? Porque esses fundamentos eles vão nos ajudar na renúncia, né, que nós vamos ganhar, né, que à medida que nós renunciamos à vida anterior, nós vamos ter uma nova vida em Cristo e nós vamos ganhar com ela. Então, esses fundamentos, eles são princípios e eles vão estabelecer as diretrizes, os parâmetros para a nossa caminhada com Cristo. Desde do entendimento, né, dos porquês, as razões por que estamos aqui, porque Deus fez todas as coisas. Então, o fundamento aí, ele é o alicerce para a sua fé, né, quando vierem dificuldades, momentos difíceis, tempestades, aí o fundamento é o que segura a casa espiritual que somos nós, templo e habitação do Espírito Santo. Então, nós estudamos os fundamentos, primeiro, para garantir a nossa salvação, segundo, para garantir a firmeza e a estabilidade da nossa casa espiritual, da nossa vida espiritual em Cristo, e para garantir maturidade. Então, primeiro de tudo, garante a nossa salvação. Por quê? É a partir dos fundamentos que nós aprendemos, né, e que todos os cristãos aí aprendem, o sentido, o significado da fé, do arrependimento, dos batismos, para poder alcançar a salvação mediante a obra de Jesus Cristo e também mediante cada passo, né, que a palavra nos instrui, nos fundamenta a dar na direção do Senhor. Também garante firmeza e estabilidade, é o que eu estava falando agora, né, no início já, sobre o fundamento de uma casa, por exemplo, e a gente tem sempre que ter essa referência de que nós somos casa espiritual. Então garante firmeza e estabilidade para essa casa espiritual, que é você, que sou eu, cada vez que é necessário, né? Porque as coisas desse mundo vêm contra, a carne milita contra o espírito, o mundo milita contra Deus,
e assim nós precisamos estar fundamentados, embasados. E garante também maturidade, porque quando nós temos os fundamentos, estamos com um firme fundamento, né? Na palavra de Deus, com conhecimento, com entendimento, isso garante que nós vamos agir com maior maturidade. A palavra de Deus, ela usa uma expressão, em alguns momentos Paulo usa essa expressão, né? Uma palavra que é neófito. Neófito trata daquela pessoa que é um recém-nascido na fé, um recém-convertido, que ainda não conhece os fundamentos, que ainda não tem entendimento de nada, ele está novinho, é um recém-nascido na fé. E ele precisa conhecer esses fundamentos. À medida que a pessoa vai conhecendo, né, esse novo convertido, esse neófito, vai conhecendo os fundamentos, isso vai dar para ele maturidade. Assim como uma criança recém-nascida no natural, ela é concebida por sua mãe, né, pelos seus pais, e quando ela nasce, ela não sabe nada, ela não entende nada, não conhece nada do mundo, ela vai ter que começar a aprender do zero, né, desde falar mamãe, papai, de pedir uma comida, de chorar para trocar a fralda dela. Ela vai ter que aprender, né, se adaptar nesse mundo que nós vivemos, como todos nós, aconteceu com cada um de nós. Na vida espiritual não é diferente. A pessoa, ela vem para Cristo, ela vem para a igreja, ela ouve falar de Espírito Santo, ela ouve falar de profecias, de tantas coisas, e muitas vezes ela não entende. Então, aos poucos, ela vai entendendo. E um dos princípios aqui fundamentais, né, do nosso discipulado, através do material da IFD, Escola de Formação de Discípulos, né, é justamente proporcionar para essa pessoa, desde o primeiro ano, os fundamentos básicos. No segundo ano, aí já uma libertação, algo mais avançado. E no terceiro ano, aí sim, mais profundo ainda, o conhecimento através da palavra, das escrituras, o entendimento do reino. E à medida que essa pessoa, né, vai desenvolvendo, a partir do momento que nós vamos tendo acesso a toda essa informação, compreendendo, aprendendo, então a gente vai se tornando mais maduro na nossa fé, no exercício da nossa fé, e também diante daquilo que Deus espera de cada um de nós. Porque para cada um há um chamado, uma missão, um propósito aí, que o Senhor estabeleceu. Aqui bem embaixo, né? Então vamos lá, vamos começar a analisar os fundamentos. Bem embaixo eu tinha colocado aqui, quem está fundamentado? Né? Uma pergunta. Se nós analisarmos aqui, quem são os cristãos, quem são os crentes, né? Ou os evangélicos, do jeito que você quiser chamar, que estão fundamentados verdadeiramente hoje. Então vamos analisar isso aqui. Ficou muito pequenininho aqui embaixo, então eu transcrevi aqui para ficar mais fácil de ler. Quem que a gente pode considerar que está fundamentado nas Escrituras, fundamentado na palavra de Deus, na fé em Jesus Cristo? Então, alguns 4 itens aí, 4 tópicos, né? Primeiro, aquele que tem fé no Filho de Deus, na sua vida e obra. Então, é necessário crer em Jesus Cristo, não apenas como Filho de Deus, não apenas como Deus, né? Porque Filho de Deus é Deus, Deus Filho no caso, mas entender e crer mediante a fé que Jesus Cristo veio para esse mundo como homem, né? Em carne, osso e sangue, a Bíblia vai dizer, um homem comum que se abriu mão de toda a glória, de toda a sua glória, despojou, né, de tudo que havia nele, de poder, de Deus, né, de qualidades aí de um Deus, e ele abriu mão de tudo isso para vir a essa terra como homem. Então, para estar fundamentado é necessário ter fé no Filho de Deus, enquanto Filho de Deus, revelado aos homens, né, o Cordeiro de Deus, mas também na vida e obra que o Senhor veio praticar na terra, através de uma forma corpórea, de uma forma humana, aonde ele assumiu a forma de homem. E aí a gente vai ver nas Escrituras, nos Evangelhos, né? Tanto no Velho Testamento, já nas profecias, que ele nasceria um menino, né? Nasceria um menino, lá Isaías 9, por exemplo, ele declara que esse menino seria dado como Salvador, como Messias, e que ele viria como uma pessoa, né? Embora a sua concepção foi diferente, mas a gente precisa ter essa fé e entendimento de que o Senhor Jesus, ele veio como um homem comum, sem poder, sem nada, né, assim, demais, porque muita gente assim mistifica o Cristo, né, e tem até crenças que acreditam, né, através do docetismo religioso, que ele não era nem humano, na verdade que ele seria um fantasma, que ele seria uma forma de expressão maior, né, entre os homens, de poder, de luz, enfim, diferentes crenças. Mas a palavra de Deus, ela é clara em dizer, tanto no Velho Testamento como no Novo, que Jesus veio homem
foi feito, né, como nós, até para que ninguém possa atentar contra ele e dizer assim, ó, não, o senhor não sabe o que é sofrer na carne, o senhor não sabe o que é padecer, o senhor não sabe o que é viver tentação, né? E a palavra vai dizer assim, justamente para que ninguém possa dizer, bater no peito e dizer, ó, eu sei, o senhor não sabe, né? Ele veio como homem para que ele tenha esse testemunho de dizer, eu sei sim, eu vim a essa terra, eu despojei de toda a glória, de todo o poder, vim como homem, precisei descer as águas do batismo, precisei receber o Espírito Santo, precisei jejuar, me consagrar, buscar poder do alto, precisei orar, né, e ter intimidade, relacionamento com o Pai, para que Ele pudesse me revelar e me entregar alguma coisa para fazer na terra. Então a gente precisa ter esse entendimento, essa fé e esse entendimento, né, na vida e na obra de Jesus Cristo, Filho de Deus, mas também Jesus Cristo feito homem. Outra coisa necessária para estar fundamentado na fé é o negar a si mesmo. Negar a si mesmo e obedecer, né, os mandamentos, os estatutos. E aí entra palavras de Jesus, que a gente vai ver aí alguns textos daqui a pouco, mas Jesus ele tem a frase, a declaração clássica, né, aquele convite que todo mundo conhece, se alguém quer vir após mim, né, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente observa que muita gente até toma a cruz, mas não se nega, né? Ou tenta inverter a ordem dos fatores. E ele já coloca uma ordem aí, não é por acaso. Primeiro você nega a si mesmo, renuncia, para depois tomar a cruz e segui-lo. E a obediência. Mas aí a questão é, obedecer o quê? Então aí a gente, tratando desse assunto de fundamentos bíblicos, o que eu devo obedecer? As palavras de Deus, sim, claro. Mas a gente precisa conhecer o que Deus estabeleceu, Deus Pai estabeleceu, e o que Ele também estabeleceu através do Filho, para que a gente possa andar em obediência. Não tem como eu obedecer uma lei que eu não conheço, né? Ou ordenanças que eu não conheço. E as Escrituras, elas tratam aí de 11 mandamentos, sendo os 10 conhecidos lá, que foram entregues a Moisés, mais o 11º mandamento, quando os discípulos perguntam para Jesus, né? Mestre, qual é o maior mandamento? E ali ele declara um 11º mandamento, dizendo, novo mandamento vos dou, né, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, 11 mandamentos, 613 ordenanças, que não estão registrados como mandamentos, mas que são ordenanças para o nosso dia a dia, ordenanças na maneira de proceder. Por exemplo, quando Jesus ele declara que se alguém te ferir uma face, você deve dar a outra, isso é uma ordenança. Né? Ela não é uma lei estabelecida, mas ela é uma ordenança. Quando a palavra diz para você não comparecer, nós não comparecermos diante de Deus de mãos vazias. Isso não é uma lei, mas é uma ordenança. Então são 613 ordenanças no total. E a gente precisa mergulhar na palavra, tomar conhecimento dessas leis, dessas ordenanças, para poder andar em obediência. Saber a quem estamos obedecendo e no que ele espera, né, que nós sejamos aí obedientes. Para estar fundamentado também, é necessário viver pela fé no batismo, né, unido a Cristo, porque o batismo que nós praticamos e pelo qual a maioria que nós, acho que todos aqui passaram já, nós temos o batismo por imersão nas águas, ao modelo de Cristo, e esse batismo ele é uma expressão pública de fé, né? Quando a pessoa desce as águas do batismo, como a gente teve o último batismo aí do irmão aí do Reinaldo, né? Quando a pessoa desce a água do batismo, ela está professando, declarando a sua fé em Jesus Cristo, já com um entendimento básico do que ela está fazendo. Ela está declarando publicamente diante dos homens, diante da igreja, diante dos anjos, diante do Senhor, a sua fé, né, em Jesus, e que ela está ligada agora a Jesus Cristo, porque o batismo ele trata de um novo nascimento, né? Ele é a expressão maior do novo nascimento, que é aquilo que Jesus prega para Nicodemos, que não tem como entrar no reino do céu se não nascer de novo. Né? E o batismo ele tem justamente essa representação do morrer com Cristo, né? do ser sepultado com Ele e do ressuscitar com Ele para uma nova vida. Quem está fundamentado também já experimentou o dom do Espírito e vive nele. Então, aí entra a questão, né, do quesito aí, esse privilégio que nós temos de sermos aí portadores, né, da presença de Deus, sermos a arca viva da aliança ou o tabernáculo vivo de Deus, carregando, né, o dom precioso de ter o Espírito Santo nas nossas vidas. Então, um requisito aí muito importante que não pode faltar é esse,
ter experimentado o dom de receber o Espírito Santo. Aqui não está falando, não estou colocando a respeito dos dons que o Espírito Santo concede, mas sim o dom, o privilégio, a dádiva, né, o presente que é receber o Espírito Santo e ter uma vida com Ele, né, viver nele e Ele habitando em cada um de nós. Então, esses 4 tópicos aí definem, resumem uma pessoa que está fundamentada nas Escrituras, fundamentada na Palavra de Deus. Se tiver algum item aí que você acha que ainda está falho, tem que continuar aí crescendo, né, buscando conhecimento e também se apegando cada vez mais ao Senhor em oração, para que haja um crescimento. Então vamos lá, depois dessa introdução, a gente vai começar a falar dos fundamentos bíblicos e nós vamos começar do começo, né? Vamos começar da fundação de tudo, do princípio de tudo, entendendo aquilo que o autor de Hebreus escreve lá no capítulo de número 10, a partir do verso 1. O autor de Hebreus declara que o Velho Testamento, né, se referindo à Velha Aliança ou ao tempo da lei, que a lei ela não tinha a exatidão de todas as coisas que Deus queria revelar aos homens e nem daquilo que ele queria fazer, mas o autor de Hebreus ele declara, né, de uma maneira brilhante, que tudo aquilo que está na Velha Aliança, no Velho Testamento, nada mais é do que sombra das coisas vindouras. Ou seja, o Velho Testamento ele não tinha, né, a clareza, o esclarecimento que só veio pós Jesus Cristo, já na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, eu deixei até aberto aqui, Hebreus 10:1, se você quiser marcar na sua Bíblia, o texto que diz assim: porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a eles se chegam. Então, o autor de Hebreus está dizendo o seguinte, é aquele exemplozinho da mão que volta e meia a gente está usando aqui. Quando você coloca a sua mão contra a luz, ela vai emitir uma sombra, né? Sobre o chão, ou sobre a mesa, sobre a parede. Aquela sombra a gente compara ao Velho Testamento, à Velha Aliança, onde existia toda a lei através de Moisés, né? As ordenanças foram colocadas, foram estabelecidos ali padrões, doutrinas, maneiras, né, de se achegar a Deus, de agradar a Deus, de buscar perdão pelos pecados, enfim. Só que é como se fosse uma sombra. Quando você olha para a sombra da sua mão, você não vê os detalhes, você não vê a unha, você não vê os traços, né? Você não vê o anel que está no seu dedo, você só vê um formato. Na Velha Aliança, no Velho Testamento, o povo de Deus, eles tinham exatamente essa visão. Eles enxergavam aquilo que Deus estava mostrando, eles olhavam para aquilo que Deus estava mostrando, mas sem muitos detalhes, sem muita precisão, sem muita clareza. Então, o autor de Hebreus, ele trata isso como uma sombra, né? Uma sombra das coisas vindouras, das coisas futuras que seriam reveladas aí. Quando Jesus vem, ele vem esclarecer na Nova Aliança. No Novo Testamento, ele vem esclarecer os detalhes que eles não haviam entendido. Por isso você vê muitas vezes os mestres da lei, né, os religiosos da época, fariseus, saduceus, não entendendo o que ele dizia. Porque, na verdade, o que ele estava fazendo? Ele estava mostrando agora não a sombra da mão, aqui na nossa ilustração, mas ele estava mostrando a mão, né? Ele dizia assim, ó, foi dito tal coisa, agora eu estou dizendo para vocês que não é exatamente isso que vocês entenderam, mas é dessa maneira. Por quê? Eu estou trazendo clareza, eu estou mostrando para vocês os traços da mão, o anel do dedo, a unha, né, na ponta dos dedos. Então ele trouxe luz àquilo que eles conheciam de ponta a ponta, porque não é à toa que eram chamados mestres da lei, né? Eles tinham um zelo muito grande, estudavam a vida inteira as escrituras, isso era transmitido de pai para filho, então já vinha de berço todo aquele conhecimento, e cada vírgula, cada profeta, eles estudavam, sabiam tudo, mas não tinham a clareza que nós temos hoje, né, pela revelação tanto do Espírito Santo como do próprio Novo Testamento, da Nova Aliança, após a vida de Jesus Cristo. E aí, com isso, o que nós vamos entender a partir desse slide? Que toda a palavra de Deus, ela está interligada, ela fala de uma coisa só, seja Velha Aliança, Nova Aliança, né? Velho Testamento, Novo Testamento, fala da mesma coisa, que é um plano de salvação da parte de Deus para todos os homens, para todos os seres viventes da terra, né, humanos no caso. Deus estabelece desde Gênesis até Apocalipse uma mesma história, só que no Velho Testamento, como eu já disse, não havia uma clareza,
daquilo que Deus pretendia, daquilo que Deus estava fazendo e que ele ainda iria fazer. Eles não tinham esse entendimento. Então, assim, só para ilustrar isso que eu estou falando, com mais fundamento, né, porque é o tema que nós estamos estudando. Então vamos aqui, ó, no slide um pouquinho. A fundação de tudo, né, a fundação de todas as coisas. Eu gosto de pegar esses dois textos, tem outros, tem na verdade centenas de textos que a gente poderia cruzar, né, entre profecias que foram lançadas no Velho Testamento, se cumpriram no Novo. Mas eu queria pegar esse princípio, essa origem aqui, para demonstrar que todas as coisas estão interligadas e, como alguém já disse, se você pegar a sua Bíblia, abrir e encostar capa com capa aí atrás, né, do início ao fim, de forma circular, é uma coisa só, é um projeto só, é um plano só, não existe a interrupção, essa interrupção de velha aliança com nova aliança, né, de Velho Testamento com Novo Testamento. Ela, historicamente, ela não existe. Na verdade, ela é uma coisa que foi implantada pela Igreja Católica, né, Apostólica e Romana. Essa divisãozinha que muitas vezes, quando você chega ali no final do livro de Malaquias, né, do profeta Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e Mateus, que é o primeiro do Novo Testamento, você às vezes encontra uma páginazinha ali na sua Bíblia, colocada, né, pelas livrarias, colocada pela Igreja Católica, que colocou ali uma página dizendo assim, ó, aqui há uma divisão, há uma separação, né, do Velho Testamento para o Novo Testamento. Na verdade, se aquela página não existir, e eu costumo tirar, removê-la da minha Bíblia particularmente, circuncidando minha Bíblia, né? Por quê? Porque na verdade não tem aquela interrupção. É uma coisa só, não há, né, essa divisão aí, embora é bom sempre deixar claro que entre Malaquias e Mateus, foram 400 anos de silêncio, aproximadamente, onde Deus deixou de falar com os homens, deixou de usar profetas, não levantou nenhum profeta, né? Então, se alguma simbologia fosse aplicada aí, seria esse intervalo dos 400 anos, onde Deus silenciou, Deus se calou completamente com os homens. E aí ele volta de novo a falar com os homens, né? Através ali, já na Nova Aliança, através de Zacarias, através da sua esposa Isabel, aonde tem até uma curiosidade, porque Deus ele estabeleceu uma aliança, ele estabeleceu uma promessa sobre Abraão, né, de fazer grande a sua descendência, de dar terra para ele, para a sua descendência, de dar filhos, tantos descendentes, né, de dar filho dele próprio, concebido, mas também de dar uma descendência tão grande, multiplicada sobre a terra, a ponto de comparar, né, com as estrelas, de comparar com a areia do mar. E aí tem uma curiosidade, porque Deus faz essa promessa para Abraão. Os anos passam, Deus vai cuidar de outras coisas, acontece tantas coisas com o povo de Deus e com os outros povos também, né, as nações começam a crescer para todo lado, guerras e conquistas, tantas coisas. E aí quando, passado esses 400 anos que eu citei pós-profeta Malaquias, Deus agora ele se revela, né, a Isabel e a Zacarias. E aí, mais ou menos na mesma época ali, praticamente na mesma época, também a Maria e José, né? Mas falando de Zacarias e Isabel, existe uma curiosidade no nome desses dois, porque um significa aliança e o outro significa recordar. Então, isso significa que não é por acaso os nomes na palavra de Deus, né? Parte dos fundamentos aí é sempre a gente dar importância e ir atrás do significado. Mas se você juntar o nome de Zacarias com Isabel, você vai ter Deus se lembrou da aliança. Então, aquela aliança que foi feita com Abraão lá atrás, que aconteceu tanta coisa, né? Jerusalém foi destruída 2 vezes, o templo foi destruído 2 vezes, reconstruído na primeira. E aí, quando chega aqui, um pouquinho antes do Messias vir à Terra, ser anunciado, Deus usa ali Zacarias e Isabel para dizer, olha, eu me lembrei da aliança. Da aliança que ele fez com Abraão, e aí ele manda o Salvador, manda o Messias para resgatar o seu povo, aquilo que se havia perdido. E aí o resto da história, praticamente, a gente já sabe quase toda, né? Mas aí a curiosidade é o nome, porque Deus se lembrou da aliança, o que nos dá uma certeza e uma tranquilidade de saber que toda promessa feita por Deus, ela ainda que passe o tempo que passar, Deus vai se lembrar da promessa e ela será cumprida em nome de Jesus. Amém? Então vamos aqui, ó.
Vamos falar do princípio. Eu queria comparar dois textos aqui, que eu gosto bastante de usar eles, mas que poderia ser, como eu disse já, centenas de outros textos. A gente vai usar Gênesis 1 e João 1. Né? Lá em Gênesis, o princípio de tudo, fundação de tudo. Então, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, olha só, aqui a gente vê a terra ainda sem forma, né, vazia, como o próprio texto vai dizer, só trevas, mas a gente já pode aí discernir a presença da Trindade divina, né, Pai, Filho e Espírito Santo, nesses primeiros versículos da Bíblia, aonde você pode identificar aí, ó, no princípio criou Deus. Deus quem? Pai, né? Deus Pai. Criou o céu e terra, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, então, ó, segunda pessoa da Trindade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Terceira parte da Trindade, terceira pessoa da Trindade, que é o Filho, o Verbo de Deus, o haja, né, do verbo haver aí. Então, que é no sentido de existir. Então, nesses primeiros 3 versículos de Gênesis, a gente tem a fundação de tudo, como tudo começou, e a gente vai perceber o seguinte, que desde o princípio, Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos na obra, e que antes da fundação do mundo eles já estavam juntos para fazer todas as coisas. Durante a velha aliança estiveram os 3 operando, não da maneira como operam hoje na nova aliança, né? Mas os 3 operavam juntos, Deus conduzindo o povo, levantando profetas, levantando homens, né, pessoas, para cumprir missões específicas. O Espírito de Deus que se apoderava, né, que vinha sobre pessoas específicas, como veio sobre Sansão, veio sobre Saul e tantos outros. E o haja, o verbo de Deus que se manifestou muitas vezes, né, também na velha aliança, mesmo antes de vir como homem. Jesus ele aparece muitas vezes na palavra de Deus, apresentado como o anjo de Deus. Então, na sarça ardente, quando fala o anjo de Deus, estava ali, por exemplo, está se referindo a uma teofania, chamada teofania. Seria uma apresentação de Deus, do próprio Deus, numa forma visível aos olhos humanos, né? Uma manifestação sobrenatural. Então, o anjo de Deus se apresentou, se manifestou muitas vezes para ajudar em situações específicas, para dar direção, para falar, né, com os homens. E esse é o haja que está desde o princípio. A palavra de Deus diz que Jesus, ele foi crucificado, ele foi oferecido como sacrifício para Deus antes da fundação do mundo. Não ao contrário do que muita gente pensa, que foi só lá em Mateus, Marcos, Lucas, no momento da crucificação. Ali foi a consumação do que havia de se cumprir, das profecias. Mas ele já foi oferecido antes da fundação, crucificado, né? Oferecido para ser crucificado, melhor dizendo, antes da fundação do mundo. Então, se a gente comparar esse texto com o texto de baixo, olha o que acontece. Agora a gente vai falar de João, os 5 primeiros versículos de João 1, aonde no Evangelho de João, a gente vai perceber João esclarecendo, explicando melhor o que nós acabamos de ler de Gênesis, né? Então, João escreveu assim, no princípio era o verbo. Qual verbo? Haja, do verbo haver, né, no sentido de existir. E o verbo estava com Deus, ou seja, lá no princípio, né, o verbo, filho, já estava com o Pai, com Deus. E o verbo era Deus, ou seja, o filho aí, ele é tão Deus, vamos dizer assim, como o próprio Pai, que também é Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, através da palavra que foi liberada, o verbo de Deus, né, o haja. Haja luz, haja vegetação, haja animais, haja, né, produza, né, como ele mesmo diz várias vezes, produza a água, animais, produza a terra, né, árvores frutíferas, enfim. Então, esse haja, esse produz, esse verbo, né, na boca de Deus, é o próprio Senhor Jesus, é o verbo de Deus que se fez carne para a salvação de todos nós posteriormente. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens.
e a luz resplandece nas trevas, e as trevas resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Aqui já vai entrando para outros tópicos, mas a questão aqui que eu quero que você entenda: Pai, Filho e Espírito Santo estão num único projeto, num único plano de salvação, e dentro desse plano de salvação, ainda nos dando a possibilidade, a oportunidade de um galardão, que é uma conquista de uma recompensa. Mas falando de salvação, existe um plano de salvação para todos os homens, e a gente precisa entender que isso não é exclusivo, né? Não é mais exclusivo para um povo específico. No princípio, né, no início de tudo, havia um projeto de Deus com o povo de Israel somente. Mas, porque a Bíblia vai dizer, né, o próprio João vai dizer que porque ele veio para os seus, o Messias, o Salvador veio para os seus, para aquele povo que havia de ser resgatado, o povo descendência de Abraão, e aquele povo rejeitou, né? E porque eles o rejeitaram, o Senhor nos deu a todos agora o poder de nos tornarmos filhos de Deus, mediante a fé e a confissão do nome de Jesus Cristo, crendo na sua vida e na sua obra. Então, o que a gente tem daqui, absorve daqui? A ligação da sombra com os detalhes, né? A ligação da velha aliança, do Velho Testamento, com o Novo. Com esse entendimento, para fundamentar ainda mais a nossa fé, de que o Novo Testamento ele vem apenas esclarecer ainda mais, dar mais brilho, mais vida, mais detalhe àquilo que já era conhecido no Velho Testamento, e que um não anula o outro, né? Houve o tempo chamado tempo da lei, no Velho Testamento, na Velha Aliança, que foi substituído pelo tempo da graça, através do sacrifício perfeito, né, do Filho de Deus, Senhor Jesus, para que nós pudéssemos ter acesso outra vez à presença do Pai que se perdeu lá no Éden, lá no jardim. Então, o que nós precisamos entender aqui? A Trindade está presente a todo momento, em todas as coisas. E a gente vai observar isso, por exemplo, lá em Gênesis ainda, quando a Trindade, né, reunida, declara, dizendo assim: façamos o homem. Façamos aí plural, Pai, Filho e Espírito Santo junto. E aí até quero abrir um parênteses, porque muitas vezes eu me deparo com pessoas que têm dificuldade em entender como que Deus é três, né? Como que Deus é Pai, como que Deus é Filho, como que Deus é Espírito Santo ao mesmo tempo. Eu costumo usar a ilustração, aí dar o exemplo da água, né? Nos seus estados conhecidos: sólido, o líquido e o gasoso. Então você imagina a água, né? Na tua geladeira aí deve ter gelo agora, está água em estado sólido, no teu copo aí talvez, ou nas garrafas aí deve ter água, ou na torneira, né, que seja, estado líquido, e cada vez que você vai fazer um chá, um café, alguma coisa assim que começa a evaporar, você tem água no estado gasoso. A questão é, o que diferencia uma de outra? É só a maneira como se apresenta, porque seja gelo, seja água, seja vapor, do mesmo jeito é uma coisa só, é água, entende? Então Deus, da mesma forma, Ele é um, mas Ele é um que tem três maneiras, ou três modos de se apresentar e de se manifestar, para nos conduzir, né, a todo conhecimento, à plena verdade e também à salvação. Amém? Então vamos lá, continuando. Então olha só, conhecendo um pouco dos fundamentos, né, a nosso respeito aí, daquilo que a palavra declara, e a gente vai, qualquer dúvida, como vocês sabem, pode interromper aí, não tem problema não. A gente interage aqui. Efésios 2:20, Paulo escreve assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, do qual Jesus Cristo é a pedra principal. Então, nossa fé, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, que nós estudamos, né, e conhecemos através da leitura do livro de Atos dos Apóstolos e outros na sequência, aí no Novo Testamento. Se você nunca leu o Novo Testamento, eu sei que aqui alguns já leram, né, na plenitude, aí, na íntegra, eu desafio você a fazer essa leitura. É uma leitura que você pode fazer ela em tempos determinados, né? Você pode fazer com um tempo mais longo, mais curto. Nós fizemos há pouco tempo agora um plano de leitura de 40 dias, onde você pega todo o Novo Testamento, todo os textos da Nova Aliança, as cartas paulinas, né, os evangelhos, até o Apocalipse, para poder conhecer, né, conhecer os fundamentos que tratam a respeito da sua vida, da sua alma,
e do futuro que o Senhor tem preparado para todos nós. Então, nosso fundamento ele é edificado, né, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né, que anunciaram tudo aquilo que haveria de acontecer até o fim. E no meio de tudo isso, lembrando que a pedra principal, a pedra de esquina, né, é o próprio Senhor Jesus. Havia uma expressão no passado que se diz pedra de esquina. Pedra de esquina seria a principal pedra, né, para a edificação de uma construção. É aquela pedra que define o alinhamento das paredes e a pedra também que vai definir o ângulo, a direção, a projeção, né, daquilo vamos imaginar uma casa sendo edificada. Quando essas casas eram edificadas sobre a rocha, como acontecia, e acontece ainda em Israel, por exemplo, tem muito lugar rochoso, né? Eles então faziam alguns testes na pedra, eles testavam essa pedra com temperatura muito quente, né, através de água quente, temperatura muito fria, para ver se ela não ia rachar, não ia partir, se ela tinha a firmeza, a consistência necessária. E Jesus Cristo ele é comparado a essa pedra, a pedra principal chamada pedra de esquina. A pedra que foi testada, né, em várias situações, em várias circunstâncias. Uma pedra angular, também seria um nome. A pastora está falando aqui. Essa pedra, uma das características dela é justamente de resistência, né? E aí a gente sabe, através do testemunho de Cristo, quantas coisas ele resistiu, homem, na carne, nessa terra. Por isso, ele é a pedra principal, né? Eleita aí por Deus e também diante dos homens, né? Elegida para poder edificar e fundamentar a nossa fé. Então, aí algumas imagens só para poder referir essa pedra ou essa construção, né? Lembrando que toda construção ela precisa primeiro da fundação, dos fundamentos, para depois ser edificada, e é o que a gente está fazendo aqui. Estudando, conhecendo cada vez mais, mergulhando nos fundamentos, né, da palavra de Deus, para poder avançar, crescer em conhecimento, entendendo, tirando as dúvidas, para que amanhã ou depois, quando alguém fizer uma pergunta, né, ou você precisar ensinar alguém acerca dos fundamentos bíblicos, você já tenha bem uma clareza, né, um fundamento claro da Escritura. Então vamos lá, ainda debaixo de definições, né, o que são os fundamentos? A palavra fundamento significa base, alicerce, fundação. A construção do alicerce é a primeira etapa a ser realizada na edificação de uma casa. A gente nunca vai ver, espero que nunca vejamos, né, alguma coisa começar a ser construída de cima para baixo, como uma casa e construir a parede primeiro ou o telhado primeiro, porque não vai dar certo. Não é possível levantar as paredes sem antes construir um sólido alicerce ou fundamento. Quando olhamos para um grande edifício pronto, não podemos ver os fundamentos, mas eles estão lá, sustentando todo o peso da edificação. Quanto maior o edifício, mais firme precisam ser seus fundamentos. Então a gente sabe também que uma casa natural, quando um edifício, quando ele é construído, precisa haver sapatas de concreto muito profundas, muita ferragem, né? E quando você anda pelo centro da cidade, olha para os edifícios, você não vê a ferragem por dentro, você não vê a estrutura que está no interior das paredes, porque o acabamento já foi colocado. Mas a questão nós sabemos que existe, sabemos que foi usado, sabemos que está lá, senão já teria ruído, né? E aí, a nossa vida espiritual é exatamente assim. E aí, qual que é a questão que a gente precisa meditar? É que nós não sabemos ao certo qual é o tamanho da casa espiritual que Deus vai construir sobre cada um de nós, ou a partir de cada um de nós. Então, a gente não sabe se vai ser uma casa térrea ou se vai ser um edifício, um arranha-céu com muitos andares. Por isso a gente precisa preparar o fundamento o máximo possível, o mais reforçado possível, porque depois, independente do tamanho da construção, o fundamento, a ferragem, né, a massa, o concreto firme, sólido, rochoso está ali. Quase como rocha, né? Tem concreto que esse concreto usinado, ele é feito de uma maneira que ele praticamente se transforma numa rocha, de tão duro. Então a gente não sabe, irmãos, qual é o tamanho da casa espiritual, o tamanho do projeto que Deus tem com cada um. E a gente precisa ter isso claro, ter isso em mente, para se dedicar, né, a fundamentar cada vez mais, porque por maior que seja a casa que o Senhor vai construir, e eu até acredito, particularmente,
que Deus olha para essa questão quando ele pretende edificar algo grande, né? Ele olha para o fundamento onde ele vai fazer isso, porque é um princípio dele próprio. Então, quando ele olha para nós, ou quando ele olhar para você, que ele possa encontrar um fundamento sólido, firme, consistente, né? Bem reforçado mesmo, e para ele poder construir aquilo que ele espera, sem preocupar se vai ruir depois. Na Bíblia, nossas vidas são comparadas a edifícios que estão sendo construídos pelo Senhor, né? Conforme ele já li ali Efésios 2:20, mas vai até o 22. O próprio Jesus falou que essas casas precisam de uma base firme como a rocha. Mateus 7:24-29 fala sobre os dois fundamentos, eu já citei aqui. Texto bastante conhecido, não vou abrir, mas você pode marcar na sua Bíblia, está lendo depois, deixa grifado. Esses textos são úteis, isso aqui, ó, cada texto desse dá uma pregação incrível, né? E Deus pode usar você em algum momento para pregar esses textos a respeito dessas questões de edificação e de fundamento. Então, os fundamentos da vida cristã são o conjunto de ensinamentos básicos, as verdades fundamentais nas quais apoiamos nossas vidas. Eles servem de base para tudo que o Senhor Jesus for edificar. Por isso, precisam ser fortes, bem compreendidos, recebidos com revelação do Espírito Santo e guardados no coração. Então, olha isso, né? Quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de coisas que são elementares, são princípios básicos para a fé cristã. Para alguém se declarar cristão, para alguém se declarar crente ou evangélico, do jeito que você está acostumado a chamar, a gente precisa entender que a palavra ela tem esses fundamentos, esses princípios, e isso é para todas as pessoas, né? Existem etapas, existem passos aí a serem cumpridos no início dessa trajetória cristã, e a gente precisa conhecer bem a maioria aqui, acho que todos aqui, tanto a Evelyn, a Clemilda, né, a Lil, a Jennifer, o Marcos, todos nós aqui, a gente tem já experimentado essa caminhada, que vai desde a confissão, né, de declarar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas passa pelo batismo, passa pelos batismos, melhor dizendo, que é mais de um, né? Passa pelos fundamentos aí que a gente tem estudado, que nós estudamos lá na Porta, Caminho e Alvo, onde a gente entende que Jesus Cristo é a porta e para entrar por ele é necessário arrependimento, né? É necessário descer as águas do batismo, é necessário o Espírito Santo, porque é Ele que nos instrui. Então, receber o Espírito Santo, porque é Ele que vai nos conduzir, é Ele que vai nos orientar, é Ele que vai soar aí uma campainha, um alerta, né? Quando algo estiver errado, algo estiver saindo do alinhamento daquilo que Deus tem. Então, esses fundamentos, eles são importantíssimos. E aí depois vem as ferramentas que o Espírito Santo nos dá, que também servem, né, como fundamento, que são a oração, o jejum, a oração em línguas, o falar em línguas, os dons espirituais, no caso. Então, todas as ferramentas e as armaduras que Deus dá, tudo isso vai nos ajudar a construir uma vida espiritual consistente para avançarmos na presença de Deus. E aí nós estudamos, inclusive, né, dentro do tabernáculo, quem acompanhou. Se alguém não acompanhou, tem lá no nosso canal, lembrando que lá no nosso canal, Igreja Nações de Deus CG no YouTube, né? Eu estou colocando lá todas as aulas, e se você perdeu alguma, você só buscar lá. Se inscreve lá, na verdade, porque daí cada vez que eu posto alguma coisa, seja da IFB, ou seja dos cultos, ou de outras programações, você recebe uma notificação estando inscrito e fica melhor para poder acompanhar. Amém? Então vamos lá. Continuando aqui, ainda dá tempo de mais um ou dois slides. Alguém tem algo a dizer sobre essa parte aqui dos fundamentos bíblicos? Algum comentário? Se tiver alguma coisa para acrescentar, pode colocar aí. Amém? Então, olha só, vamos analisar um pouquinho o que seria um bom fundamento. Um bom fundamento é indispensável para uma vida espiritual saudável, né? Mas o que seria um bom... O que diferencia aí, né? Poderia diferenciar um bom fundamento de um mau fundamento. Então, vamos ver alguns textos bíblicos. Paulo nos mostra, por exemplo, em 1 Coríntios 3, do verso 10 a 15, que mesmo aquelas pessoas que edificaram com materiais inadequados, com feno, madeira e palha, foram salvas porque tinham um fundamento correto. Mas o que será daqueles que nem fundamento têm? E em Hebreus 5:11, acho que é o 16, não,
5:11 e 6:3, observamos que as pessoas que não estavam bem fundamentadas não se tornaram praticantes da palavra, não podendo progredir no conhecimento de Deus. Então, se a gente pegar aqui, ó, se você tiver com a sua Bíblia aí, marca aí esse texto de 1 Coríntios 3, do 10 ao 15, que vai dizer assim, ó. Paulo escreveu à igreja de Corinto, a partir do verso de número 10, dizendo assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo está dizendo, olha, segundo a graça de Deus, da maneira que Deus permitiu, eu coloquei, né, com sabedoria, o fundamento. E é outro que vem e edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, que é o fundamento da nossa fé. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Então, o que Paulo está ensinando para nós? Ele está dizendo assim, existe um firme fundamento. Na verdade, o bom fundamento, ele já foi lançado, que é Jesus Cristo. Ele é o fundamento da nossa fé, e ele é o único fundamento de toda a fé que leva ao Pai, de toda a fé que leva a Deus Pai. Porque vai existir outras religiões, outras crenças, que até podem dizer que conduzem a Deus, mas não ao Pai, né? Jesus Cristo mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, o que o Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, eu já lancei para vocês, ele está dizendo para a igreja, o firme fundamento da nossa fé, que é Jesus Cristo. Paulo foi e pregou Jesus. Fundamentou a fé daquela igreja, daqueles homens e famílias, num único fundamento, no bom fundamento, que é Jesus Cristo. E aí, o que ele está dizendo? Agora vem outro e constrói sobre esse fundamento que eu já coloquei. Né? Vem outro e prega sobre esse fundamento. Então, vamos imaginar aí, né? Paulo colocou o fundamento, mas vem Timóteo, prega sobre aquele fundamento. Vem Priscila, prega sobre aquele fundamento. Vem Filipe, prega sobre aquele fundamento. Vem Marcos, enfim. E aí o que acontece? Paulo está dizendo assim, ó, que é o fundamento que vai fazer a diferença no final. Né? Aqui ele está falando sobre as obras de cada um de nós, que serão provadas no fogo, naquele último dia, e que se as obras forem fundamentadas em Cristo, forem fundamentadas no bom fundamento, ainda que elas sejam perecíveis, né, existe a chance ainda de salvação aí. E ele está fazendo uma comparação entre aqueles elementos que a palavra de Deus nos ensina, né? Ele está colocando assim, ó, lá no verso de número 12, ele fala assim, ó, ouro, prata e pedras preciosas. De um lado, a gente já falou bastante sobre isso também em outros encontros, mas de um lado a gente tem obras comparáveis a ouro, prata e pedras preciosas que o fogo não queima. De outro lado, a comparação é com madeira, feno e palha, que são materiais que o fogo queima. Né? Mas o que vai fazer a diferença no final, o que vai fazer as nossas obras serem comparadas a ouro, prata e pedras preciosas e permanecer ao fogo, é o firme fundamento lançado, que é Jesus Cristo. É andar em Cristo, é viver em Cristo, é acreditar, é crer e obedecer, né, as ordenanças que o Senhor Jesus deixou para cada um de nós. Nosso tempo aqui está esgotado, né, tem 3 minutinhos, se alguém tiver alguma dúvida pode falar. E eu vou tentar abrir aqui, ver se dá tempo de ler, os outros 2 textos, que é Hebreus 5:11, que diz assim, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Então, olha só, não adianta existir fundamento, existir um bom fundamento, né, por melhor que seja, por mais que seja Jesus Cristo, se a igreja for negligente em ouvir,
em aprender do Senhor, em buscar mais conhecimento, né? Eu lembro você deve lembrar aí também do profeta Oséias, capítulo 6, dizendo, né, meu povo perece porque lhes falta conhecimento ou entendimento. E não é porque não está sendo oferecido. Oséias vai declarar nos versos seguintes, não é que não tem conhecimento e entendimento sendo oferecido, é que o povo está rejeitando, o povo está negligenciando. Ele está dizendo assim, ó, existe situação de negligência, de pessoas que negligenciam o conhecimento, a sabedoria, o entendimento, que não estão embasados, não estão sobre a rocha, sobre o bom fundamento que é Jesus Cristo, e ainda se afastam.